Olá pessoal, vamos dar início aqui ao nosso modelo de manutenção e ver se como o exercício fala, se o Pedro, qual que é a probabilidade dele conseguir consertar as máquinas, fazer o reparo da máquina em menos de 90 minutos. Então vamos começar aqui com um novo modelo, a New Model. Como os tempos coletados lá é uma normal de média 100.4 e desvio padrão 15.7 minutos, a gente vai escolher aqui o tempo das unidades também em minutos. Em questão de unidade de comprimento, a gente não precisa se atentar porque a gente não vai utilizar, tá bom? Vamos deixar aqui em metros e nem os fluidos, vamos deixar em litros mesmo. Então só mudar aqui o tempo de unidades para minutos. Dá um OK. É um modelo bem simples. A gente vai colocar um source, uma fila, um processador e uma saída. Vamos só configurar ele aqui, o nosso source, em 0, 0. A nossa fila eu vou deixar 5, 0 mesmo. O meu processo 12 e 0. E a minha saída 17 e 0, certo? Agora a gente vai ligar essa nossa linha com o A. Vocês podem clicar no A do teclado de vocês ou vir aqui em cima para ligar os locais. Então com o A vou clicar aqui do source na fila 1 para o processo 1 e no sync. Beleza? Vamos configurar o nosso modelo. As nossas chegadas, vamos clicar aqui no source. As nossas chegadas é uma exponencial, vou clicar aqui dentro do envelope com a mãozinha, com escala 15 e não 10, igual já está aí. O tempo de processamento, vamos colocar aqui no processo, é de 10 minutos, a gente não precisa mudar, tá certo? E aí, onde que a gente coloca as nossas manutenção, né? Quando a gente precisa de manutenção, onde que a gente coloca? Onde a gente configura isso? Vocês vierem aqui em Toolbox, vai ter aqui um maisinho. Dentro desse mais, a gente tem um MTBF, MTTR. Se vocês clicarem aqui, essa parte de Mean Time Between Failure e Mean Time to Repair, que é o tempo entre falhas e o tempo para reparar a máquina. Vai aparecer uma tabelinha assim para vocês, uma caixinha, onde aqui a gente coloca os nossos membros. Quais membros fazem parte dessa manutenção, desse tipo de manutenção? Então, se vocês vierem aqui com o conta-gotas, eu vou escolher aqui o processo. Além disso, se vocês tiverem mais de um processo mais de um local que pode ter manutenção e que essas manutenções são diferentes, é só vocês clicarem aqui e adicionando manutenções diferentes para locais diferentes, tá certo? E a gente vendo aqui na parte de breaking downs, nas functions, nas funções, a gente tem aqui, first failure time, quando que é a primeira quebra, quando que acontece a primeira quebra. Se vocês não entenderem o que é, podem colocar o cursor aqui que aparece. Define o tempo para a primeira falha, baseado no tempo de simulação. O nosso modelo fala que essa primeira falha ela acontece em 10 minutos. Então vamos colocar aqui em 10 minutos. O que é o meu downtime? É o tempo para reparar essa máquina. O meu modelo fala que ele é uma normal de 100.4 minutos com desvio 15.7. Vocês clicarem aqui na setinha, pode ser uma distribuição estatística, baseado num caso, olhar numa tabela, por porcentagem, por taxas periódicas, por hora do dia. Aquelas mesmas picklist que a gente tinha dentro do processor, vocês conseguem utilizar aqui também. Então, se a gente vir aqui em Statistical Distribution, a gente quer uma normal. Então, vamos achar ela aqui, uma normal, com a média 100.4, certo? E o desvio 15.7, certo? Então, já mudou aqui para mim, média 100.4 e o desvio 15.7. Beleza. O que é o meu uptime? Vamos colocar o cursor aqui em cima. O tempo do fim
do último conserto até o começo da próxima falha. Então, desde que vocês reparam até a próxima falha. De quanto em quanto tempo vai ter essa quebra? Essa falha vai acontecer a cada 500 minutos, certo? Beleza. A gente quer, um exercício pede para a gente fazer 50 reparos e ver o que acontece. Antes de a gente fazer esses 50 reparos, vamos dar um reset, um run aqui. Vocês vão ver que houve a primeira quebra de máquina aqui. Apesar de não ter chegado nada, houve a primeira quebra de máquina. Ela fica amarela. Se vocês clicarem aqui, ó, tá no estado, tá breaking down. Quer dizer que ela quebrou. Chegou a minha primeira caixinha, já consertou e tá passando ali. Tá certo? A gente quer fazer 50 reparos. Aqui fez mais um, tá vendo? Tá aí, amarelinho quer dizer que a máquina quebrou. Tá ali no breaking down. Como que a gente vai fazer isso? Existe aqui dentro do processor uma parte de labels do próprio local. A gente já viu labels da entidade, que marca atributos, marca uma etiquetinha dentro da entidade, mas as etiquetas também podem ser colocadas dentro de um local. Então, se vocês clicarem aqui dentro do processor, vai ter uma caixinha escrito labels, tá certo? Eu vou adicionar uma label, que é um número. Vou fazer um contador aqui, e eu vou chamar ela de reparo. Reparo. Ou seja, toda vez que tiver um reparo, ele vai contar. Ele vai aumentar esse reparo aqui para 1, 2, 3 e por aí vai. Tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão vir aqui, a gente colocou a label reparo e a gente precisa agora incrementar esse valor toda vez que tiver um reparo. Lembre-se da gente sempre clicar aqui no resetar automaticamente, porque quando eu resetar, isso aqui não resetar automaticamente, vamos supor que vocês fizeram a simulação e parou esse reparo 5. Vocês dão o reset, dá o run de novo, ele vai começar com 5 e não com 0. Então eu tenho que clicar aqui no reset automaticamente, resetar automaticamente, tá certo? Vamos clicar aqui de novo dentro da minha caixinha, né, de MTBF, MTTR. Então aqui dentro da minha MTBF, MTTR, a gente vem aqui dentro de funções. E a gente pode fazer alguma coisa quando ela quebra ou quando ela é reparada. A gente vai fazer quando ela é reparada, tá certo? Então quando ela for reparada, eu vou vir aqui setar uma label individual. Como que chama essa label? Ela vai se chamar reparo, certo? Vou setar uma label que se chama no local aqui, no processor, que chama reparo. E qual que é o valor dela? Ela vai ser esse valor aqui, model.find.processor.reparo. Ele já entendeu que ali tem uma label que chama reparo. E vou somar mais um, tá certo? Dá um OK. Se vocês clicarem aqui dentro do processo, vocês veem que ela começa com 0. Dá um reset, run. Ó, quebrou a primeira vez. Na hora que ela consertou, ela mudou para reparo 1. Ela vai quebrar mais uma vez. Vou esperar a próxima quebra. Quebrou mais uma vez, certo? Aqui ainda a gente tem reparo 1. Após ela consertar, esse reparo vai mudar para 2. E quando a gente der um stop reset, clicar aqui de novo, o reparo é 0. Se vocês não tivessem clicado aqui no Automatically Reset, ficaria 2. E a gente quer medir 50 reparos, né? Como que a gente faz isso? Vamos clicar aqui dentro do Processor. E tem uma caixinha aqui de Triggers. O que eu vou falar? Toda vez que saiu uma caixinha dali de dentro,
eu vou checar para ver se meu modelo vai parar ou não. Então vocês vêm aqui no controle e eu quero finalizar o meu modelo. Quando que eu vou finalizar o meu modelo? Quando a minha label, se eu pegar aqui com o meu conta-gotas, clicar aqui em cima, current.reparo, o que ele está falando? Que a label reparo que está dentro do meu processor, quando ela for igual a 50. Então eu estou falando que toda vez que sair uma caixinha eu vou checar. Se essa label chegar igual a 50, eu paro o meu modelo. Então aqui experimentação apenas? Não. Eu quero que pare também quando eu estiver rodando aqui no meu modelo e não só quando eu estiver usando aqui o Experimenter. Tá certo? E a gente vai colocar também uma dashboard. Vamos clicar aqui nas dashboards, vamos adicionar uma dashboard. Eu quero adicionar um gráfico de Gantt. Vou colocar ele aqui. Quem que eu quero ver o meu estado, o meu Gantt? Vou colocar aí o meu processor 1. Cliquei aqui no meu processor, dei um apply, ok. O que esse gráfico vai me mostrar? Ele vai me mostrar hora a hora, minuto a minuto, o que está acontecendo com o meu processor. Vou dar um reset, um run aqui que vocês vão ver. Ó, a primeira vez, ele das 8 até as 8h10, ele estava vazio. Começou a quebra. Começou 8h10. Consertou. Aqui ele estava processando. Tá certo? Então, à medida que a gente vai construindo o gráfico, com o passar do tempo, ele vai construindo esse gráfico de estado para a gente, o Gantt. Tá certo? Então, a gente vai dar um stop reset aqui. Deixa eu diminuir para vocês verem. E a gente vai rodar e o modelo vai parar quando a máquina tiver com a label reparo tiver igual a 50. Isso significa que houve 50 reparos na nossa máquina. Então vou dar um reset run. Não vou deixar aqui só com o tempo de 4, né? Vamos aumentar essa velocidade, porque senão vai demorar muito. Então o nosso gráfico está sendo construído aqui. Ó, reparem que a label está aumentando aqui, ó, 17, 18, 19, deixei no máximo. E aí, quando foi 50, o meu modelo parou. Na hora que chegou o reparo 50, meu modelo parou. E agora eu preciso tirar umas conclusões. A gente quer saber se nesses 50 reparos, qual que foi a probabilidade do Pedro ter feito em menos de 90 minutos. Então a gente vai clicar aqui dentro do estado do gráfico. Se vocês forem aqui no avançado, a gente tem uma tabela. Vamos ver essa tabela. Ele me dá, ó, das 8 às 8h10 ele estava ocioso, das 8h10 às 9h35.51 ele estava quebrado, e por aí, ocioso, estava em algum setup, processando, bloqueado, ocioso de novo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Export Data e a gente vai exportar esses dados. Eu vou exportar aqui na minha área de trabalho esses dados. Vou chamar aqui de reparo 50, ou seja, eu fiz 50 reparos. E pôr um abrir. Bom, eu abri o meu modelo aqui, o arquivo que o Flexim gerou, e eu tenho aqui a minha tabela. Ó. É um objeto, qual objeto que foi? O processo 1. Quando começou, quando terminou e qual que é o estado dele. Vou colocar um filtro, então eu vou clicar aqui dentro do state, vim aqui em classificar e filtrar, e eu vou pôr um filtro. Eu só quero saber quando meu processor estava quebrado, quando estava no breakdown, tá certo? Então eu tenho aqui o meu breakdown. A gente vai colocar ver o tempo que ele ficou quebrado, certo? E quanto isso representou em minutos. Fazer duas coluninhas aqui.
Vamos configurar essa coluna aqui. Se vocês clicarem na célula, ela está configurada como geral. A gente vai mudar isso daqui para hora, tá certo? E o que eu vou fazer? Eu quero pegar isso daqui, é o meu end time, quando terminou, para quando começou, start time. Então, ele demorou ali 1 hora e 25 minutos e 51. Tá vendo essa setinha aqui que mudou? Se eu clicar 2 vezes, ele faz o cálculo de tudo para mim. Tá certo? Beleza. A gente conseguiu fazer isso. Agora a gente tem que ver isso daqui, quantos minutos representa? 1 hora, 25 minutos e 51 segundos. O próprio Excel vai fazer lá para mim quanto que vale isso daqui em minutos. Então, o que eu vou fazer? Vou apertar no igual, vou colocar hora, escrever hora, e vou pegar esse valor aqui. Ele vai pegar, o que o Excel está fazendo? Ele está pegando dessa célula, ele pega só a parte hora e vai multiplicar por 60, para falar para mim quantos minutos vale isso. Mas, agora eu vou digitar minutos, minuto, e vou pegar esse valor. Então, ele vai retornar só o valor de minutos. Mas, se eu colocar segundos, segundo, dessa série, vou dividir por 60, para me transformar essa parte em minutos. Aqui, ele está como hora. Vamos configurar isso daqui para números. Ou seja, esse primeiro número aqui, ele é 85,85. Se eu clicar aqui e arrastar até aqui embaixo, ele vai fazer todos os meus, todas as contas para mim, de quantos minutos demorou para consertar a minha máquina. E aqui eu vou fazer uma checagem. Eu quero saber se esse valor é maior que 90 ou não. Então, vou pôr aqui, igual se ele vai fazer um teste lógico. Ele vai ver se esse valor é menor ou igual a 90. Se ele for menor ou igual a 90, eu vou falar que ele é verdadeiro. Tá certo? Então ele checou. Vamos arrastar aqui para baixo. Se ele for maior, ele é falso. Então a gente quer jogar isso até o final. Vamos arrastar aqui até o final. Beleza? Então a gente tem os nossos verdadeiros e os nossos falsos. E a gente vai vir aqui embaixo e vamos colocar um conta C. Ele vai contar nesse intervalo. Nesse intervalo ele vai contar se for verdadeiro. Então, ele me deu 13, certo? Aqui ó, a gente tem 50 reparos, tá vendo? 50 de 7.989. E ele encontrou 13, que são verdadeiros, que são menor que 90. Então, se a gente fizer esse valor, que é os 13, as minhas 13 vezes que foram menor que 90, dividido por 50, que a gente teve 50 reparos, eu chego em 26%. Ou seja, o Pedro tem a chance de reparar essa máquina em menos de 90 minutos apenas 26% das vezes. Tá certo? Vamos fazer uma segunda checagem. Ao invés de eu parar com 50 replicações, eu vou fazer 200 replicações. Então, vou vir aqui no meu Flexim, dar um OK aqui, e vou mudar. Lembra onde a gente tinha feito da minha máquina a condição de parada? Eu vou mudar para... Vou clicar
parar dentro do processor, on exit, ao invés de eu parar com 50, eu quero parar agora com 200. Então a minha label lá, ela tem que bater os 200. Essa label de reparo. Vou dar um reset, o reparo voltou para 0. Vamos dar um run. Novamente, vocês estão vendo aqui que essa label vai mudar. Não. 2. Eu vou acelerar, vou pôr aqui no máximo para a gente não perder muito tempo. Então, o máximo. Beleza, chegou aos 200. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou clicar aqui dentro do processor. Clicar 2 vezes. Vou vir aqui no Advanced e vou exportar os meus dados. Vou novamente pôr na minha área de trabalho, só que agora eu vou chamar ele de reparo 200. Eu já abri aqui a minha planilha com os 200, então vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz da outra vez. Vou colocar um filtro aqui no estado. Classificar, filtrar, vou pôr um filtro e eu só quero saber o breaking down, que é quando ela foi quebrada, quando ela estava quebrada. Então, o que eu vou fazer? Novamente aqui, eu vou pôr o tempo e vou colocar aqui em minutos. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o final menos o inicial. Vamos configurar essa coluna aqui para ser horas. Então, vem aqui, ela é hora. Vou arrastar até lá embaixo, nos meus 200 tempos medidos. E vou voltar lá em cima e transformar isso em minutos. Então, o que eu vou fazer? É igual a hora dessa série vezes 60 mais o minuto dessa série também, mais o segundo dessa série dividido por 60, que aí eu transformo tudo em minuto. Ele vai estar configurado como hora, a gente precisa configurar essa coluna como número. Então vamos dar até lá embaixo, um Enter. Vamos fazer aqui a nossa checagem. Opa. Checagem. Vou dar um igual. Se esse valor for menor ou igual a 90, ponto e vírgula, ele é verdadeiro. Dei um Enter. Vou arrastar até o final. A gente tem aqui, mais uma vez, os verdadeiros são menor que 90. Vamos fazer uma contagem aqui, né? Lá no final. Vou dar um conta C. Qual que é o intervalo que eu quero? Esse intervalo. Vou dar um conta C. Vou voltar lá embaixo. Conta C, ponto e vírgula, Opa, deixa eu puxar até aqui embaixo. Conta C, ponto e vírgula, verdadeiro. Então ele vai contar só aquelas células que forem verdadeiras. Agora eu tive 62 vezes ele foi menor que 90. E o que eu quero saber? É a porcentagem, não é? Então, 62 dividido por 200 vezes que a gente fez as nossas, podemos dizer assim, de réplicas. Aqui ele chegou a 0,31% das vezes ele vai conseguir, aliás, 31% das vezes ele vai conseguir fazer em menos de 90 minutos. Vamos fazer uma última experiência. Ao invés de reparar 200 vezes, ele vai reparar agora 2.000 vezes. Então, vou voltar aqui no Flexim. Vou dar um OK. Vou dar um Reset. E aqui dentro do meu processor, on end the model,
and the model run or application, eu vou colocar ao invés de 200, eu quero que seja 2000. Ele só vai parar quando reparar 2000 vezes. Vou dar um reset. Já vou deixar aqui no máximo, tá? Para a gente andar um pouco mais rápido. Se eu clicar aqui dentro do processor, vocês vão ver que está mudando aqui a minha label de reparo. 412, 433. Vai demorar um pouquinho até chegar nos 2000. Bom, meu modelo chegou aqui dos meus 2000 reparos. Vou fazer o mesmo processo, vou clicar aqui dentro do gráfico. Ele vai abrir a tabela e a gente vai exportar essa tabela. Então aqui no Advanced, vou exportar os meus dados. Vou novamente aqui na minha área de trabalho. Vou colocar e vou chamar ele de Reparo 2000. Abriu. Eu já abri aqui o meu modelo, a minha planilha de Excel em reparo com 2000 reparos e vou fazer aquele mesmo processo de ver quantos minutos são menores do que, quantas vezes foi menor que 90 minutos. Então vou aqui no estado, dentro do estado eu vou colocar um filtro nele. Vou classificar e filtrar, né? Então a gente vai colocar um filtro dentro do estado e vou deixar apenas o breaking down. Vamos colocar aqui o tempo e minutos. O que eu quero fazer aqui no tempo? É o meu fim, o meu end time, menos o meu start time. E eu quero que essa coluna ela seja em hora, não em número normal, né? Vamos colocar aqui em hora. Vou até lá embaixo, ele vai demorar um pouquinho, que tem bastante células para ele calcular. Os minutos, o que a gente faz? Igual hora dessa série vezes 60 mais minuto dessa série mais segundo dessa série dividido por 60 para a gente transformar em minutos. Vamos também, ao invés de agora o formato dessa célula ser hora, a gente quer em número. Então vamos vir aqui no geral, a gente escolhe número. Beleza? Vamos arrastar até lá o final. Novamente ele vai demorar um pouquinho por questão de processamento do computador até ele converter todas as células. Pronto, ele converteu e agora a gente vai fazer a nossa checagem. O que a gente vai fazer? É igual a se, a gente fazer uma condição, se esse valor for menor ou igual a 90, ponto e vírgula, eu quero que ele seja verdadeiro. Fechei? Beleza. Vamos até lá embaixo, vamos clicar aqui no verdadeiro e arrastar para ver essa condição. Arrastando até lá o final. Mais uma vez, vai demorar um pouquinho para processar. A gente tem muitos dados, né? Muitas linhas. Pronto. A gente já tem aqui os nossos 2000 reparos. Então, se a gente falar aqui igual, vamos lá, um cont.c, conta C, qual o intervalo que eu quero? É esse intervalo aqui de falso e verdadeiro. Está até lá em cima. Está chegando.
até lá em cima. As minhas 2.000 réplicas. Pronto. Ponto e vírgula, eu vou contar se for verdadeiro. Fecho o meu parênteses, vou dar um Enter, ou seja, 533 vezes. O que eu quero? É igual a 533 dividido por 2.000 reparos. Foi em torno de 26,65% das vezes o Pedro conseguiu fazer a manutenção em menos de 90 minutos. O que a teoria fala pra gente? Se a gente vier aqui no Minitab e vier aqui em Stat, Graphs, desculpa, vamos aqui em Probability Distribution Plot. Pela distribuição a gente vai ver qual que é a probabilidade de ser menor que 90 em uma distribuição normal de média 100.4 e desvio 15.7. Então a gente vai escolher aqui esse View Probability, vou dar um OK. Realmente eu quero uma normal, a média dela é 100.4 e o meu desvio padrão é 15.7. E aí eu quero saber o meu valor de x, eu quero que ele seja o left tail, que ele seja menor. Qual que é a probabilidade dele ser menor que 90? Tá certo? Vamos dar um OK. Então está calculando aqui pra gente qual que é essa probabilidade. E a gente vai comparar. Quando a gente usou 50 réplicas, a probabilidade é de ser 25,39. Ou seja, pela teoria, o Pedro conseguiria fazer 25,39% das vezes ele conseguiria reparar a máquina com 90%, com menos de 90 minutos. Quando a gente fez as nossas réplicas através da simulação, com 50 a gente chegou em 26, com 200 réplicas, 200 reparos, a gente chegou em 31% das vezes. E com 2.000 a gente chegou em 26,65. Quanto mais vocês fizerem réplicas, mais vai se aproximar desse valor de 25,39. Tá certo? Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato com a gente.